Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 13 de novembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, parte inferior do vídeo, logo abaixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo o conteúdo existente no canal de aprendizado e toda uma programação aqui enorme na parte de análise. Todos os dias, pelo menos 2 análises aqui para você, além de ser uma delas, uma live para você solicitar o ativo que você deseja que seja analisado. Você pode também se inscrever aqui na parte inferior do vídeo, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, inscreva-se e na sequência é só clicar na opção de se inscrever. No dia de hoje, Ibovespa alta de 2,1%. Isso é algo muito bom, vou falar daqui a pouco a respeito disso. Logicamente, a alta é muito bom, mas o sinal que fica aqui. Olhando aqui para os outros ativos que eu vou comentar, primeiramente aí mini índice, mini dólar, depois venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, HPV3, RADL3, RAPT4, LCAN3, CPFE3, BBAS3, SUSB3 e DUC3. Os ativos que comentarei nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que terminou em boa alta, 2,1%, ainda pode alterar um pouco, tá? Aqui saindo do leilão de fechamento. Nesse momento, o que a gente dá para ver aqui? Que o Ibov voltou naquele nível extremamente importante. Esse é um nível importante para o Ibovespa. Se viesse um pouquinho aqui mais para baixo, seria mais interessante no sentido se fosse comprar aqui uma ação aqui mais próximo do suporte, mais distante da resistência, melhor. Aqui seria, vou comprar aqui, está até subindo um pouquinho mais, 2,12 já. Comprar aqui, com stop aqui, o stop fica longo. Com esse sinal, aumenta a chance de ter algo para cima? Sim, principalmente se superar o máximo do pregão de hoje. Mas eu não ficaria surpreso se o Ibovespa der uma enrolada aqui, ou seja, tiver um pregão para baixo, ficar um pouco mais enrolado aqui. De maneira geral, o que eu vejo pelo menos aqui nesse movimento de subida, primeiro, ele diminui a importância do pregão anterior, que foi um pregão forte e baixo, mesmo estando contra uma tendência de alta de curto prazo. Então, ele diminui essa importância. Mesmo que a gente tenha algo para baixo, vai aumentando a chance de ter realmente algo para romper essa máxima aqui. Ou seja, vai confirmando aquela questão do Ibovespa no mês aqui já com alta de 11,4%, já montando um fundo ascendente vindo para ter algo mais para cima. Então isso é algo positivo que começa a gerar uma série de oportunidades de buscar a operação e na ponta compradora. Seguindo então aqui eu vou comentar alguns ativos aqui a respeito, vou falar primeiramente aqui dos futuros, gráfico de 60 minutos, nós temos o mini índice que abriu com gap de alta, veio forte aqui para cima, mantendo-se acima dessa região, a gente abordou isso bem hoje, tanto no Giro dos Futuros, na parte da manhã, que é um vídeo exclusivo que é publicado aqui dentro do aplicativo DV Invest, está disponível para iOS e para Android. Você tem todas as carteiras de ações, carteiras de fundos imobiliários, você tem também recomendações de compra e venda, informações relevantes durante o pregão, no final do pregão e também até no final de semana você tem informações aí dentro do aplicativo. No gráfico de 60, o que eu tinha comentado era acima da região, principalmente dos 570, ficaria muito mais interessante para compra. Gerou entrada pelo gráfico de 10 minutos de fundo ascendente em um cenário mais positivo e terminando o dia aqui em cima dessa região de resistência, que volta inclusive a trabalhar acima. Bateu lá e gerou um sinal de baixa, mas já está vindo aqui para cima. Ou seja, se no próximo pregão manter-se aqui para cima, gerando fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, pelo menos acima dos 104,610, fundo ascendente ou pivô de alta, mais para abrir a operação na ponta compradora. Se abrir caindo e passar a gerar topo descendente para baixo dos 610, abaixo dos 610, que é inclusive que está a média móvel exponencial aqui do gráfico de 13 minutos, dá para se buscar a operação na ponta vendedora. Mas com esse contexto aqui, logicamente, qualquer queda que venha acontecer, gerou sinalização de alta no dia 60, fundo ascendente ou pivô de alta, olharia muito mais para voltar a buscar a compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar, dia de hoje, foi lá bater na zona de resistência. Importante resistência, queda forte, correção, bate ali em cima da média, proporcionando aqui um candle de reversão chamado de estrela cadente, um candle baixista. A perda da mínima desse candle aumenta um pouco mais a chance de se ter um movimento para baixo.
É um primeiro sinal para se ter um movimento para baixo. Mais detalhes sobre esse padrão gráfico aqui, padrão de gráfico, não, padrão dos candles, está dentro aí aqui dentro do meu canal no YouTube, tem lá um vídeo curtinho falando sobre Shooting Star, ou estrela cadente, padrão de reversão dos candles. Dentro do gráfico de 60 minutos, o que aconteceu? Foi lá, bateu nesse patamar, gerou sinalzinho de topo na zona de resistência, volta a ficar interessante para você buscar a operação de venda, topo descendente, pivô de baixo. De interessante para isso no dólar. Primeiramente, teve oportunidade para compra e voltou devolvendo basicamente tudo que subiu. Abriu caindo, mantendo-se dentro desse movimento de queda, mantém-se buscando o quê? Você abriu aqui, gera pivô de baixa, venda. Ou seja, respeitou essa região aqui de resistência. Bateu, gerou topo descendente no gráfico de 10 minutos, foco em buscar a operação de venda. Abriu subindo, ficou aqui de lado, em cima dessa máxima aqui, dessa mínima aqui. Gerou pivô de baixa, também venda, ou seja, perdendo esse suporte, venda. Agora abriu subindo de maneira um pouco mais forte, rompeu até essa região aqui, ó, uma região ali de resistência na faixa dos 481,5. Proporcionou fundo ascendente acima da média móvel de 3 períodos, beleza. Fundo ascendente ou pivô de alta daria para você buscar a operação de compra. Então são as duas alternativas, ou buscar aqui a operação de venda, que já está alinhado mais para isso, ou se abrir subindo, gerando sinal de fundo no G60, em cima da região de suporte, volta a ficar interessante para se buscar a operação na ponta compradora de day trade no dólar. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, alta de 3,29%, a ação já saiu aqui do leilão, então fechou em 3,29%, está dentro, tanto o Ibovespa quanto a Petro, está dentro de um movimento de correção. Esse movimento de correção, como é um movimento contra a tendência de alta de curto prazo, não dá para se esperar tanto desse movimento. Aí se ele vem muito forte para baixo, basicamente ele anula a expectativa da gente abrir uma compra no papel. Mas se ele vai demonstrando fraqueza para cair, como está acontecendo aqui, torna-se mais interessante para compra ainda. Se a ação vier a voltar a testar, na verdade de voltar não, testar efetivamente uma região de 21,65 a 21,14, primeira possibilidade de compra. Então, isso é uma estratégia no próximo semana. Se ficar aqui de lado e gerar pivô de alta, também é outra alternativa de compra. Para quem está comprado nesse ativo, pode trabalhar com stop até abaixo dessa mínima aqui, tentando subir. Aqui seria um ponto de stop. Se quiser um stop mais bem protegido, joga lá para baixo dos 21,14, ou seja, que é basicamente abaixo aqui dessa região, que a mínima está na faixa dos 21,04, lá em 21,03, se quiser trabalhar com um stop mais longo, que seria uma operação praticamente de position lá pelo gráfico semanal, abaixo da mínima da semana. Então, bela semana também para a Petro, alta ali de 14,58%. E o desafio da Petro está aqui na casa dos 23 até os R$ 23,50. Dá para abrir compra aqui? O stop fica mal posicionado, ou seja, não tem um suporte tão relevante aqui. Se superar essa máxima, abrir a compra. Pode até encaixar para alguns, mas para mim, em cima dessa região de resistência, eu gostaria de ter um distanciamento maior para compra, abaixo aqui, mais distante da entrada dos 23 a 23,50, ou lateralização para buscar uma compra de pivô de alta. Vale 3, dia de hoje, alta aí de 0,93%, ação dentro de um movimento aqui de baixo. Dependendo da próxima semana, dá para se buscar compra. Uma primeira alternativa, superação da máxima desse candle. Segunda alternativa, se abrir caindo, se a próxima semana a gente tiver mais uma máxima descendente, eu diria que seria melhor ainda para abrir essa compra lá na terça-feira, na superação da máxima da segunda. A ação terminou a semana aí praticamente ali estável, mais 0,1%. Então, segue dentro da tendência de alta de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Superação da máxima de hoje aumenta um pouco mais a chance de subida. Outra ação, HPV3, fechou o pregão bem, com alta de 4,92%. Esse ativo chegou a bater no objetivo, inclusive até fechou acima do objetivo inicial que eu tinha traçado para essa ação, que foi em R$ 73,21. Vou colocar aqui até na tela, ó. R$ 73,21 o objetivo inicial dessa ação. Só que eu ampliei o objetivo dela, tentando pegar no objetivo lá para casa dos R$ 74,22, buscando uma melhor relação risco-retorno na operação. O fato é que a gente, primeiro ponto, não sai mais perdendo dessa operação, né? Já bateu no primeiro objetivo, que era uma relação risco-retorno de 1 para 2. Estou tentando algo mais aqui para cima. Vamos ver se ela consegue fazer isso aí, seguindo o seu movimento de subida a Rap Vida.
Olhando agora, só para não sair perdendo, seria um primeiro ponto aqui botar o stop abaixo da mínima de hoje. Já seria uma das formas, eu não fiz nenhuma alteração ainda, mas essa seria uma das formas aí para alterar o stop da operação. Raia Drogasil, deixa eu tirar aqui, primeiro colocar o ajuste de novo no gráfico e tirar aqui da tela a tabela aí das operações. Raia Drogasil, recomendação de compra no pregão de hoje, mais ali no início da tarde, quando essa ação, depois de ter feito essa lateralização, ela estava vindo para romper essas máximas desses dois candles de baixa. Isso para mim era algo representativo. Dificilmente eu mando recomendações, coloco recomendações no horário ali do início da tarde, mais geralmente ou no primeiro momento do pregão, na manhã, durante a manhã, ou na última hora de pregão. Geralmente é o que acontece. Recomendei então compra da Raia Drogasil e essa compra foi executada. A ação fechou muito bem, com alta de 6,71%, gerando pivô de alta no gráfico semanal, gerando pivô de alta no gráfico diário. Então, um ativo aí bem alinhado para cima. Dalton, qual seria a projeção de alta? Pego aqui o Fibonacci em cima aqui dessa correção e dá para buscar ali um primeiro ponto, 27,12, 61,8% de projeção desse movimento em cima a partir dos 25,09. Segunda projeção, que seria 100% desse movimento, a partir dos 25,09, lá na faixa dos R$ 28,46. São os pontos aí. Agora, quais são os dados então dessa compra? Informações aí de entrada dessa operação, quanto alocar. Entrada por volta de R$ 26,52, terminou fechando bem em 27,03. Stop dessa operação em R$ 25,44, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficou em R$ 25,52. 4,07% o tamanho do stop da operação, isso alocando 12% do capital total, a gente está buscando o objetivo lá por volta dos 28,68. Então o objetivo dessa entrada ficando lá nos 28,68. Próxima ação. Rapt 4. Terminou o pregão de hoje com alta de 1,79%, recomendação de compra se superasse essa máxima. Superou, gerou a entrada, até se superasse novamente esse patamar, que ela superou logo no início ali, próximo de eu mandar a recomendação. Quando ela voltou para baixo, a execução seria executada se superasse novamente esse patamar. A ação está em tendência de alta, retorno do preço aqui para baixo. Bate em cima do patamar de suporte, topo anterior em conjunto com a média, gera sinal de fundo. Vamos ver se ela consegue resolver fazer um andar aqui, né? Porque ela está dentro também de um pivô de alta que gerou um candle de correção dentro de um grande candle de alta, apesar de estar em cima do patamar de resistência. Ainda fico com expectativa maior de subida para a próxima semana. Vamos ver se ela consegue confirmar isso. O fato é, se não confirmar, a gente aciona stop a oscilar ali para baixo dos 13,90. O stop dessa operação está posicionado aqui na casa dos 13,88, logo abaixo dos 13,90, que é a mínima aqui desse candle. A entrada aconteceu por volta dos 14,51, na superação dos 14,50, ela fechou em 14,22. Dalton, posso entrar comprando aqui? Pode, a operação segue válida. Significa dizer que vai dar certo? Não, apenas que você vai ter um stop mais curto se der errado, e se der certo você tende a ganhar mais, em relação ao risco-retorno. 15,77 ponto de objetivo, 4,34% é o risco da operação, que é o tamanho do stop da operação. Logicamente, quem comprar aqui perto dos 14,22 vai ter um stop mais curto. E alocando 10% do capital total nesta compra aí da Rapt 4. Próximo ativo, LCAN 3, recomendação também de compra no pregão de hoje. Ela veio aqui para baixo, fez essa sinalização aqui de subida. Eu não passei compra nessa superação de máxima, que o candle era um candle grande de stop. Então, aguardo geralmente para o fechamento do pregão, em diversas situações. No caso da RADL3 foi algo diferente, porque ela poderia realmente ganhar força para cima, e quando eu fosse comprar no final do pregão já teria um stop muito grande, como terminou acontecendo, mas não gerou o stop grande porque a gente entrou antes no papel. Nesse caso aqui, ela estava aqui numa região um pouquinho mais abaixo, eu recomendei compra nessa última hora de pregão, na LCAN 3, e essa compra também a gente executou agora nessa última hora de pregão. Aqui está, lembrando que a ação está dentro de uma tendência de alta, está dentro aqui de uma tendência de alta, vou tirar até aqui o movimento mais longo para cima, esse é o único ponto, né, mas continua muito forte para cima, gerando mais um fundo aí ascendente em cima da região de suporte, que é um topo anterior, junto com a média móvel de 13 períodos. Foi algo semelhante ali em relação à entrada que aconteceu aqui na Rapt 4.
em cima ali do patamar de suporte, duplo suporte, topo anterior mais a média móvel 3 períodos. No caso aqui também da Elican 3 foi algo semelhante. Essa aqui a gente conseguiu fechar bem, diferentemente da Rapid 4. Passando os dados da compra da Elican 3. 27,86 região de entrada, até próximo, não está muito distante do valor que foi a entrada. 27,93 foi o fechamento. Stop em R$ 26,69, um pouco abaixo da mínima do pregão aí de hoje, que foi R$ 26,71. 30,20 o objetivo da operação, 4,2 o tamanho do stop e 11% capital total alocado nesta ação. Ou seja, a recomendação que eu faço é em termos de gestão de risco. Mais outra ação que eu recomendo a entrada, CPFE3, ativo que está dentro de uma tendência de alta, movimento muito longo para cima, volta, olha só que interessante, também volta a bater ali no topo anterior, volta a bater em cima da média e gera uma sinalização de subida, superação da máxima do que no anterior, que é no grande. Só que como ela proporcionou no pregão ali, na última hora de pregão, um retorno do preço aqui para baixo, ou seja, em vez de entrar aqui com o stop aqui, que a relação risco-retorno para essa máxima ficaria inferior pelo menos a 1 para 1,5, a entrada um pouco mais abaixo, ela trouxe a possibilidade de se trabalhar com stop aí com a relação risco-retorno pelo menos de 1 para 1,5 para esse topo, que já é um espaço até interessante. Passando os dados da compra dessa entrada também a favor da tendência de alta de curto prazo na CPFE3. Entrada por volta dos 30,45, fechou em 30,60, 29,52 é o ponto de stop. Esse stop é basicamente abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, que ficou em 29,53. O objetivo dessa operação em torno dos 32,31 e colocando ali um capital nessa ação de 15%, ou seja, menor a volatilidade, menor o tamanho do stop, mas a gente consegue alocar aí capital em cima do papel. Então temos essas compras aqui em aberto, Rap Vida, Randon, Raia Drogasil, Locamérica e também aqui CPFL. Na sequência vamos falar aqui de Banco do Brasil. Deixa eu só tirar aqui a questão da tabela, só para mencionar o semanal também interessante da CPFE3, está em cima no patamar de resistência, é um desafio. Gerou uma semana muito forte, semana de correção. Vamos ver se ela consegue trazer aí, confirmar uma expectativa de ter uma semana positiva. Veremos. Banco do Brasil, então. Candle ali de reversão, chamado até de martelo. Gráfico diário hoje fechou com alta de 0,98%, mas dá para observar que tem uma região, um teto muito importante aqui, o que torna essa operação, por exemplo, uma compra na superação da máxima de hoje, a partir de segunda, um risco um pouco maior em cima de Banco do Brasil, porque tem esse teto aqui, ou seja, a relação risco-retorno não é das melhores. Caso segunda-feira, por exemplo, seja um dia de baixa e venha um pouquinho mais aqui para baixo, gere até na superação da máxima da segunda-feira a partir de terça-feira uma entrada um pouco mais para baixo, ficaria um pouco mais interessante para arriscar essa entrada de compra em cima de BBS3. É um ativo que está tentando retomar a sua tendência de alta, dá até para comentar aqui na tendência de alta que ela romper essa máxima, tem chance de gerar um fundo aqui ascendente, mas ainda que esse sinal de perda de força em cima dessa região de topos anteriores coloca aí um pouco em xeque essa subida, porque se a gente olhar para o gráfico semanal, muito em cima dessa zona aqui de resistência BBS3. Na sequência, vamos falar aqui de SUSB3, que terminou o pregão muito bem, alta forte de 6,94%, bateu em cima ali de uma zona de suporte, terminou abrindo com um gap no pregão de hoje, veio muito forte para cima, já para cima da zona de resistência, que era um patamar aqui em torno de 51,60. Então, belo fechamento, aumentando bastante a chance de poder romper tudo para cima. Então, o papel vai conseguindo se sustentar em cima dessa região aqui. É algo bom, logicamente, para a carteira perspectiva, carteira mensal de ações, porque a gente tem esse papel na carteira mensal. A carteira que é composta por 10 ações. O ativo no mês está tendo alta de 3,78%. Vamos ver se ela ganha força aí até o fechamento do ano para romper a máxima histórica dela, que é lá de 2018, a máxima lá no 54,60. Para quem entrou comprando de alguma forma, dá para jogar o stop aqui para baixo e ficar atento aí nas novas mínimas ascendentes do gráfico diário.
Quem está de fora, se gerar pivô de alta no G60, primeira alternativa de abrir uma compra com stop aqui, tentando pegar o que? A continuidade do movimento de subida dessa ação. É uma forma de entrar com stop mais curto em cima aí da ação que pode, ou seja, essa superação representaria o quê? Representaria a superação da máxima da semana anterior, aumentando a chance um pouco mais ainda de subida do preço desse ativo. Superação então dos 52,14. IDUC 3, pregão de hoje, pivô de alta no gráfico diário da IDUC 3. O que é muito positivo nesse pivô de alta é essa questão aqui de ter esse patamar pesado de antigo suporte, que foi perdido e já está funcionando como resistência, que conseguiu vir aqui uma vez para cima e já voltou para baixo no pregão seguinte, esse aqui. E agora ela consegue se afastar mais desse patamar, inclusive até vir para um fechamento acima de outra região aqui de resistência, que é o topo e essa região aqui que foi justamente onde entrou pressão vendedora maior, jogando o papel de novo para baixo de um patamar ali, que é interessante ficar acima. Volta para cima, gera um pivô de alta. E até fazendo questão de projeções desse pivô de alta, dessa retomada da tendência de alta de curto prazo nessa ação. Projeção primeira é a projeção de 61,8% em 29,33, segunda projeção lá em 31,81. Isso é uma garantia que o preço vai chegar lá? Não. Apenas uma projeção que o preço pode buscar essa região. E se pode buscar essa região, você pode traçar, vou comprar essa ação aqui com esse grande candle de alta, vou jogar um stop aqui e tentar pegar um movimento até aqui. A outra forma, vou ver se encaixa alguma compra, por exemplo, olhando um gráfico de 60 minutos, se ela gerar aqui algum movimento de baixo, fundo ascendente no decorrer da próxima semana, vou tentar pegar uma compra, enquanto o mercado for demonstrando força para cima, caminhando para aquela região de projeção de alta do pivô, vamos ficando aí dentro do papel numa posição na ponta compradora. Semana bem, conseguiu fechar acima ali da média móvel exponencial de 3 períodos, melhorando um pouco mais o cenário, apesar de ainda estar dentro de uma tendência de baixa de médio prazo, tendência de alta de curto e tendência de baixa de médio. E aí, quem vence, Dalton? A de curto prazo está gerando um sinal positivo que você vai ter que ficar atento na questão de não exigir tanto para cima da tendência de médio prazo, ou seja, que está no processo de correção, apesar de ser forte essa correção agora, sabendo que tem resistência lá na faixa dos R$ 29,35 e mais acima seria os R$ 31,00, ponto de resistência para IDUC 3. É só a questão de não exigir tanto para cima. Quando você tem uma tendência contrária de prazo maior, a tendência que você está efetuando a entrada. Magazine Luiza, semana totalmente contrária ao Ibovespa. Né? Enquanto tivemos o Ibovespa terminando a semana, terminou o dia aqui com alta de 2,16% e a semana com alta de 3,76%, a MGLU3 com a queda na semana de 8,16%. Então a ação volta forte para baixo, depois de ter feito essa subida aqui, veio para baixo da região dos R$ 26,00 aqui e 20 centavos, deveria ter ficado aqui acima, volta para baixo, não conseguindo ainda gerar um sinal de alta. Qual o sinal de alta que seria o mais relevante em termos de subida para essa ação? Terminar um pregão aí fechando para cima dos 26,20 e gerar nova máxima no decorrer da próxima semana. Seria um sinal mais positivo. Se isso acontecer na segunda, melhor ainda. Enquanto isso não acontecer, vai apontando mais para testar essa região de suporte do fundo anterior aqui, em torno ali dos 24,60 até a mínima lá que está lá na faixa dos R$ 23,88. Inclusive aqui é um gap, né, que ela tem aqui que funcionou bem como suporte. O ativo oscilou abaixo 3 vezes, mas não terminou nenhum pregão para baixo da região dos 24,54. Então, de maneira geral, eu vejo curto prazo com a tendência mais indefinida, médio prazo com a chance de poder corrigir, caminhando para a média móvel exponencial de 13 períodos. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Agradeço demais. Lembre-se que neste sábado teremos uma live junto lá ao canal da Blue Trade. Eu vou ser entrevistado lá pela Blue Trade. Participarei lá dessa live. Então acompanhe lá sábado 11h30 no canal da Blue Trade TV no YouTube. Grande abraço a todos e até mais. Bom final de semana.